E já de volta, obrigado pelo carinho, é bom demais ter você conosco nesta programação. Hoje o Vida Saúde está falando sobre um tema muito interessante, relevante e atual, câncer de próstata. Conosco o Dr. Ubirajara Ferreira, médico urologista da clínica Uro Hominis, uma das mais conceituadas desse país, se não a maior, né? Eu quero aproveitar e mandar um abraço aí também aos outros médicos que já vieram aqui no programa. Um grande abraço ao Dr. Maurício, um grande abraço ao Dr. Wagner, Dr. Rafael e toda a equipe aí da Uro Hominis de Campinas aí, e cujo, né, um grande representante está aqui, né, o patriarca de tudo isso, né, Dr. Ubirajara, respondendo brilhantemente cada pergunta aí com alerta, viu? Dono também de um dos maiores best-sellers do tema, que é o livro 99 perguntas e um alerta. Eu já li, já me preparei lendo esse livro também, que maravilha, viu? Doutor, vamos lá para a Vitória no Espírito Santo, é a dona Maria Elizabeth Pesca Pereira. Obrigado, dona Maria Elizabeth. Ela faz a pergunta para variar do esposo, né? Olha só, o esposo, né? Mas valeu, tá valendo mesmo assim. O esposo dela tem 64 anos, que até gostaria de falar, de alertar você quando ligar e participar, né? Fale também a idade, é importante para o médico ter referência, viu? O esposo gostaria de saber, né, quem tem hiperplasia benigna e fizer a cirurgia para desobstrução do canal urinário, corre o risco de perda do controle urinário? Pergunta a dona Maria Elizabeth, perguntando aí do esposo, seu Silvio. Dona Maria Elizabeth, a senhora está dizendo em relação, é um tumor benigno que nós nos referimos. Um dos nomes é hiperplasia. Mas é um tumor benigno, aquela questão que a próstata cresce, mas é um tumor que não é o câncer. Quando ele cresce, obstrui, e nós temos que fazer essa raspagem, uma das cirurgias é essa raspagem para aumentar. E um dos riscos é a incontinência urinária, realmente. Felizmente é raro, é muito raro acontecer incontinência urinária assim, que fique a ponto de trazer problema constante para o paciente. Às vezes ele pode ter esse problema no pós-operatório imediato, alguns dias, algumas semanas, depois isso se resolve. Mas ficar sempre com isso é mais raro. Existe condição de se melhorar essa perda urinária com alguma alternativa, com remédio, tudo. Mas felizmente isso é raro. Normalmente o paciente faz a cirurgia e não tem problema no pós-operatório de incontinência urinária. Ô doutor, aqui o nosso amigo Antônio Dimas Pompilha mandou um e-mail. Obrigado, senhor Antônio, Deus abençoe. Meu nome é Antônio, ele fala assim que o meu pai, doutor, ele faleceu de câncer de próstata, diz ele aqui. Estou com a minha alterada, diz ele. Antígeno prostático específico livre 1,18 e o PSA total 6,18. Trabalhei durante 40 anos, né? E ele falou assim que, infelizmente, Frei, não tem mais o plano de saúde, agora dependo de posto de saúde da prefeitura, que demora para conseguir consulta, né? Nesse caso, o que devo fazer? Pergunta o nosso amigo Antônio Dimas, doutor. Sr. Antônio, olha, realmente o seu PSA está num nível preocupante, 6 ponto alguma coisa. 6,18. Né? 18. É um nível que deve ser pesquisado. Eu não sei se o senhor foi submetido a um toque prostático, ver se há alguma alteração. De qualquer maneira, o PSA nesse nível, eu não sei o tamanho da sua próstata, mas ele já é preocupante. O ideal seria repetir esse exame e, se constatar esse nível mesmo, o senhor ser encaminhado a uma biópsia. Eu acredito que se o senhor tiver qualquer posto de saúde, algum hospital público, eles devem atender o senhor. O senhor é um caso que merece atenção. Então, procure algum hospital público perto da sua região e leve esse exame, que seguramente vão fazer algum encaminhamento para fazer. O próximo passo seria fazer a biópsia da próstata do senhor para ver se tem alguma alteração possível, ou alguma coisa que possa ser o câncer de próstata, alguma coisa parecida. Não é para o senhor perder o sono nem perder a paz, mas com serenidade buscar ajuda. Está na hora, viu, seu Antônio? Doutor, aqui a Cleide Aparecida Gomes, de Uberlândia, Minas Gerais, o Brasil participando. Esse é o Vida e Saúde. Ela fala assim que o meu irmão, diz ela, tem a próstata aumentada, mas ele não quer ir ao médico, doutor. O que devemos fazer para conseguir que ele vá buscar ajuda? É a Cleide preocupada com o seu irmão. Dona Cleide, essa questão nos preocupa também. Muitos homens precisam do exame e não querem ir. A gente sabe que esse seu irmão, em algum momento, ele vai ao médico, porque a tendência é piorarem os sintomas. É importante dizer a ele que esses sintomas são progressivos.
ele vai chegar um momento, isso pode não demorar, dele ter uma parada de urinar, ele vai ter uma retenção urinária aguda, a bexiga vai se encher, ele não vai conseguir urinar. Isso ocorre, por exemplo, quando ele toma uma grande quantidade de líquido, quando ele fica num ambiente muito quente, ele senta para fazer uma viagem, ele pode ter esse problema. Então, eu acho que deve alertá-lo que hoje os sintomas são muito importantes, mas em algum momento isso pode ser importante e ele será levado com urgência para esvaziar a sua bexiga. Ô, doutor, aqui o caso interessante, que é o Francesco Scarpellino, de Itamaraju, na Bahia. Obrigado, seu Francesco. 5 anos atrás, eu tirei o lóbulo central da próstata. Depois de 2 anos, eu fiz uma embolização arterial. Aí, mais 2 anos, tive que tirar toda a próstata. E depois de 1 ano e meio, fui fazer o exame. Constatou que ela estava inteira novamente. O médico não acreditou. O que pode ser, doutor? Foi tirado ou não foi tirado aí no caso do Francesco? Bom, vamos lá. Eu imagino que pode ter sido feito com o senhor. Talvez o senhor fez uma pequena cirurgia, uma cirurgia bem parcial, depois o senhor foi fazer uma embolização. É uma alternativa muito recente que ainda é experimental. A embolização, a gente entope os vasos que nutrem a próstata. O que ela faz, ela murcha. Mas isso nem sempre funciona. Talvez no caso do senhor não tenha funcionado. Aí o senhor foi fazer uma outra cirurgia. O que eu acho que as cirurgias acabaram sendo incompletas e acabou que a próstata ainda está lá. Não é incomum isso acontecer. Em próstatas muito grandes, a gente tira a parte central, mas a parte periférica ela é muito grande. E aí parece que não foi feito nada. Precisa ver se o senhor está urinando bem. Se o senhor estiver urinando bem, ótimo, já está melhor. A questão da imagem ela é secundária. O que importa é se o senhor está urinando bem e se o seu PSA está normal. Doutor, aqui o e-mail que chegou é Cândido Salles, na Bahia. Está mandando um abraço aqui, pede para mandar um abraço para a Ivanete, a Aline, a Ailton, Deus abençoe, então essa equipe maravilhosa. Mas quem está mandando é o Iago. Ele pergunta assim, doutor, a pessoa que faz o exame todos os anos, né? Ele não terá câncer de próstata? Pergunta o nosso amigo Iago, doutor. A pergunta é bastante pertinente. A gente fala em prevenção do câncer, mas essa palavra não é muito adequada, Iago. O que nós fazemos aí é a detecção precoce do câncer. Então, câncer nós não temos ainda como evitar que venha a ter. Existem algumas recomendações, a questão da alimentação, isso tudo, mas o que nós queremos com a ida do paciente ao médico, ao urologista, é fazer uma detecção no momento que o câncer está começando. Então, nós ainda não conseguimos prevenir, mas conseguimos detectar no momento certo e tratar a ponto dele curar. Doutor, surgiu aí, a gente sabe que a internet é uma ferramenta maravilhosa, a gente pode pesquisar de tudo e temos muitas informações. Claro que a gente tem discernimento na hora de saber selecionar o que é certo, o que é errado, que também tem muitas mentiras lá. Mas saiu aí uma vacina, doutor, uma vacina que, aplicando glóbulos brancos, etc., ajuda a prevenir. Procede, doutor? Existem algumas vacinas sendo testadas e uma que foi aprovada. O uso dessa vacina, que é o Sipuleucel, o nome comercial é Provenge, nós não temos no nosso meio ainda, existe só na América e na Europa, ela é dada, mas em doenças mais avançadas, e não para curar o paciente, para controlar a doença mais avançada. Essa vacina é feita com o próprio soro do paciente, são os glóbulos brancos são tratados e são recolocados no paciente aí com anticorpos para combater o crescimento prostático, as células malignas, mas saiba, isso é para controlar, para aumentar a sobrevida por um tempo, e é em doença mais avançada. E saiba o seguinte, o custo desse tratamento é em torno de $100 mil. Ele é quase que inviável, não só aqui no Brasil, em boa parte do mundo. Mas assim, então, ou seja, as pesquisas estão avançando, doutor? Estão avançando. Nós temos aí uma série de 5, 6 anos para cá, Frei, nós tivemos uma série de drogas que entraram como um armamentário importante para o controle do câncer de próstata. É a fase um pouco mais avançada, mas nós temos um panorama, um horizonte muito bom em relação ao tratamento. Doutor, a gente conseguiu algumas imagens da próstata normal e também uma próstata já com tumor. Vamos mostrar assim, o doutor vai, a partir das imagens, a gente vai comentar, doutor, por favor. Nós temos lá na parte de cima a próstata normal, que nós vemos aquela região meio alaranjada, onde passa o canal e a bexiga, essa estrutura meio achatada em cima, que é o reservatório urinário. No caso do câncer,
dá para os telespectadores perceberem que ela já se alterou totalmente. Existem vários nódulos dentro da próstata, ela cresceu e vejam como ela está muito junta do canal anal, no reto. Essa parte mais posterior, onde nós fazemos o toque, nós sentimos essa região que está alterada. Então, a próstata cresce, ela se altera, o formato inteiro, e deste ponto as células podem migrar daí para fora para outros órgãos que nós chamamos de metástase. Olha que interessante, assim, para ilustrar aí o tema de hoje, né? Doutor, o Walter José da Silva, de Arcos, Minas Gerais. Obrigado, seu Walter. Eu fiz o PSA, eu tenho 71 anos. Sempre é importante dizer assim a sua idade, é importante, né? O meu PSA deu 7,26, né? Esse resultado é normal para a minha idade? Pergunta o nosso amigo Walter, com 71 anos, doutor. Nós sabemos, Sr. Walter, que o PSA cresce com a idade. Existem tabelas que mostram esse crescimento. Um dado é importante, talvez o 7 de PSA para a sua faixa etária seja normal. O que nós teremos que saber é o tamanho da sua próstata. Por exemplo, a próstata normal, ela pesa em torno de 30 gramas. Era muito parecido com aquela castanha italiana que a gente come no Natal, que a gente cozinha para fazer. É aquele formato, só que ela pode ir crescendo. Então, como ela pesa 25 a 30 gramas, ela pode chegar a 200 gramas, 10 vezes o normal. Então, se o senhor tiver uma próstata muito grande, por exemplo, uma próstata de 80, 90 gramas, esse PSA pode ser normal para a sua faixa etária. Então, o ideal seria saber também o tamanho da sua próstata. Mas não é, a princípio, nada assustador, desde na idade do senhor, se a próstata for grande também. Maravilha. Doutor, mais um e-mail. Júlio César Silva Oliveira. Obrigado, Júlio. Doutor, eu tenho 29 anos. Sinto muita dor no reto, como se estivesse querendo sair alguma coisa. Quais os cuidados que eu devo ter? Pergunta o nosso amigo Júlio, de 29 anos, doutor. Júlio, você é jovem para ter algum problema prostático importante. Como a próstata fica muito próxima ao reto, às vezes a gente tem esses sintomas ligados ao reto. Eu acho que o seu problema não deve ser na próstata, deve ser mais alguma coisa retal. Muitas vezes, quando nesses sintomas, eu não sei outras características, pode ser que você tenha uma coisa chamada tenesmo. Tenesmo é uma alteração de contração do ânus, do reto, às vezes por problemas emocionais. Se você estiver passando, por exemplo, uma fase emocional, estressado, você pode desenvolver esse tipo de coisa. Por medo, por alguma angústia, você começa a contrair a musculatura de toda essa parte inferior, também do reto, e isso começa a dar incômodo, dor com o tempo. Pode ser que seja isso. Doutor, vamos lá para Rio Grande do Sul, na cidade de Santiago. Quem representa é Liane Delevate Rocha. Obrigado, dona Liane. Qual é a importância da biópsia na próstata? Pergunta aí a Liane, certamente para o maridão dela. Liane, é muito importante. Para nós chegarmos ao diagnóstico definitivo de câncer, ou seja, nós somos padrão ouro do diagnóstico, nós precisamos da biópsia. Essa biópsia normalmente é feita com ultrassom, se coloca um probe, um aparelhinho que se coloca no reto, e aí o radiologista, o urologista, ele vê toda a parte posterior da próstata e ele começa a fazer as biópsias dirigindo para certas posições. Então, nós fazemos assim, dividimos a próstata em 6 partes e pegamos 2 a 3 fragmentos que tem o tamanho, parece um vermezinho, 1 a 2 centímetros, que é bem um filetinho que se retira da próstata, pelo reto mesmo. Então, nós tiramos 12, 15, 18 fragmentos desse e mandamos analisar. Então, a biópsia de próstata é imprescindível para ver se existe câncer na realidade ou se o PSA aumentou por alguma outra causa e se o toque está alterado também por uma outra causa. Doutor, aqui o Carlos Firmino, de Campinas. Obrigado, seu Carlos. Deus abençoe. Ele tem 70 anos, doutor. Ele está com câncer de próstata. Diz assim, estou com câncer de próstata. Gostaria de saber qual a possibilidade da radioterapia curar o câncer, doutor. Aí já está entrando na fase do tratamento. É o seu Carlos. Seu Carlos, a radioterapia ela é uma das alternativas para a cura do câncer de próstata. Nós temos outras alternativas. A radioterapia, são 2 tipos de radioterapia que nós temos. A radioterapia chamada conformacional, esse nome esquisito é porque o doutor, o radioterapeuta, ele faz uma conformação, ele vê o formato da sua próstata e faz uma adequação aonde ele vai irradiar.
por isso chama-se conformacional. A outra possibilidade é colocar sementes radioativas, chama-se braquiterapia. Colocam-se sementes, 100 sementes dentro da sua próstata. É uma excelente alternativa. A outra alternativa seria a cirurgia, seria a prostatectomia radical. Então, depende do seu caso, pode ser sim bem indicada a radioterapia. Doutor, aqui o e-mail do Davi Souza. Obrigado, Davi. Olha que interessante, ele tem 52 anos. Obrigado pela participação. Ele fez um exame do PSA, deu 0,57. E também fiz uma ecografia da próstata. O médico que fez o exame, que pediu o exame, não fez o exame de toque. A imagem, aí ele pergunta, a imagem não é mais segura do que o toque? Pois o toque, quando o indivíduo sente algum problema, a doença já está instalada. E a imagem é capaz de ver o problema no início, antes de ter o câncer. E com mais chance de cura, pergunta ele. Isso é verdade? Procede? Está parabenizando o programa e está mandando um grande abraço para o senhor. Davi Souza, doutor. Obrigado, Davi. Um grande abraço a você também. O toque prostático, ele vai dar a sensação tátil que o exame não dá. Então, existem algumas áreas que são endurecidas, alteradas, irregulares, que o ultrassom, ou a tomografia, ou ressonância pode não ter essa mesma noção. Então, o toque é fundamental. Não que se deva fazer o toque toda vez que vai ao médico. Como eu disse, se o toque estiver inteiramente normal, ele pode ser feito a cada 2, 3 anos. Essa alteração raramente ocorre de um ano para outro. Então, o toque é importante. O exame de imagem, no caso o ultrassom transretal, é só para dirigir aonde vai ser feita a biópsia. E o ultrassom transretal, ele pode sim ver algumas imagens alteradas. Existem alterações no ultrassom que podem indicar que lá tem uma área suspeita e que indica a biópsia. Mas por si só, trocar o ultrassom transretal pelo toque, eu acho que não é uma boa medida. O toque ainda ele tem uma sensibilidade, que é essa sensibilidade tátil, que o ultrassom não dá. Que maravilha, viu? Pode ser os dois, os três, enfim. O Rogério Tomazoli, de Sorocaba. Obrigado, Rogério. O pai dele tem 92 anos, está acamado, tem uma obstrução no canal da urina, uma bolsa coletora, e o médico disse que não pode operar. Gostaria de ouvir uma segunda opinião sobre o caso, perguntei ele assim. E ele tem 44 anos, o Rogério. Ele deve fazer o exame de toque? Então é ele perguntando se pode e o pai dele com 92 anos, doutor. Então, Rogério, na idade do seu pai, eu não sei se ele tem câncer ou uma doença benigna. Isso pode ser causado, essa obstrução com sonda e nós chamamos catéter, sonda de demora, pode ser por uma doença benigna, grande, que fechou o canal. Digamos que ele tenha câncer. Na faixa etária dele, a chance de ter câncer é em torno de 80%. Então, ele tem muita chance de ter algum câncer na próstata nesse momento. Se ele adquiriu câncer nessa faixa etária, como a doença é muito comum nessa faixa etária, não quer dizer que você tenha mais chance de ter aos 40. Depende muito do momento que ele teve o câncer, se é que ele teve seu pai. Então, se por um acaso alguém que esteja nos vendo agora tiver casos do câncer aos 60 anos, os filhos devem se preocupar. Aos 90, acaba sendo uma consequência natural da idade. Então, não há tanta preocupação em relação a isso. Agora, doutora Birajara, só para a gente terminar esse bloco, por exemplo, assim, quando a gente sabe, um cardiologista vem aqui, tem problema do coração, uma veia entupida, obstruída, se coloca aquela molinha, o stent, né, enfim, para permitir a passagem do sangue. No caso, uma próstata aumentada, enfim, que está dificultando, não dá para... Se trata a próstata, se caso não seja um câncer, mas se pode colocar essa molinha também nesse canal da uretra aí, doutor? Pode sim. Me veio agora. Não, isso existe estente uretral. É colocado. Só que o estente uretral, nessa situação, ele traz muitas complicações, pode trazer infecção, cálculo. Então, é colocado em situações muito específicas, não nessa situação. Infelizmente, se ele não tiver condições cirúrgicas, ele vai ter que ficar trocando a sonda. Entendi. Gente, quantas informações valiosíssimas, mas tem muito mais para você. Eu estou vendo aqui os e-mails chegando, o WhatsApp chegando, perguntas chegando, vale a pena. Então, vai ligando, dá tempo de você ligar e participar. Esse é o nosso programa Vida e Saúde, que volta já correndo só para você.